Trabalhadora, companheiro de cargas próprias, nós seguimos aqui produzindo materiais especiais para falar dos 30 anos do sindicato, entrevistando personagens que colaboraram para essa história gloriosa de lutas, mobilizações, enfim. E nessa história toda a gente não podia deixar de bater um papo com um companheiro, né, Valdir de Souza Pestana, que é presidente do Sindicato Rodoviário de Santos e Região, presidente da Federação Estadual, né, do Transporte, presidente da Confederação Nacional e uma liderança, um baluarte da luta dos companheiros e companheiras do transporte. Pestana, tudo bem com você? Melhor agora com você e com os filiados e os representados pelo Sindicato de Cargas Próprias, é muito importante. Para nós, o Pestana, é uma felicidade contar com essa parceria, com essa relação, né, nas lutas e mobilizações, porque o setor do transporte precisa de grandes parceiros, e você é caso disso. Pestana, conta um pouco dessa relação, como você conheceu o pessoal de cargas próprias, o Almir, o Heleno, o pessoal da diretoria, conta um pouco desse início dessa relação. Na verdade, essa história não é de agora, é de longa data, né? Tem algumas pessoas aqui que depois pode ser queira dar uma entrevista também, desde a época lá do sindicatão. Eu até gosto de ver isso aqui me lembra muito, né, Toré? A voz dos trabalhadores. Toré? O Toré está ali atrás, só observando a gente. Mas o importante é que, na verdade, não desistiram foi da história e da luta dos trabalhadores. O sindicato, na verdade, ele não se dividiu, ele se separou em tendências e correntes. Claro. E de representação também. Que é importante. É por isso que essa federação hoje aqui tem 102 sindicatos filiados, onde um deles é o Cargas Próprias. Que é um motivo de honra para nós, com certeza. Mesmo tendo fundado uma federação, eu acho interessante isso, que o Almir, o Heleno, o pessoal diz que não sai daqui. Vão continuar aqui, nem que tenha que ficar pagando a federação, mas não sair daqui. E na confederação vão continuar também. Para nós também é interessante, são 13 federações lá, 9 atuantes, com essa crise que está aí com esse Congresso Nacional, tirando direitos dos trabalhadores. Cada vez pior, né? Para nós é importante isso aqui. Cada vez pior. E foi bom você ter vindo hoje aqui, inclusive, conosco, além de comemorarmos a data de aniversário do sindicato. Nós estamos nos organizando para fazer um grande seminário ou até um congresso em Brasília a partir do ano que vem. Para nós gostaríamos que fosse agora, mas pela logística e o tamanho que vai ser esse congresso que a gente pretende fazer, é de suma importância para o Brasil. Com certeza. E mostrar o que representa o transporte, realmente com certeza, tanto para autônomos, seletistas. A gente precisa discutir muita coisa que está acontecendo aí, a desorganização não do sindicato, mas dos trabalhadores, com essa imprensa louca, essa mídia que a gente fala que não é mais a televisiva, é a mídia social através de celular. Que todo mundo acha que é jornalista, que todo mundo acha que faz o certo, mas as fake news não param. Por mais que o Supremo tente combater, são sindicatos como os nossos, que são filiados a esta federação, que lutam contra isso todos os dias. E para nós é um orgulho de estar com vocês aqui conosco. Com certeza. Para nós é muito importante. E essa história não vai parar, não. E mesmo que um dia tenha que parar, ela vai se parar se for para se juntar. E nós estivemos na Alemanha, estivemos lá em Berlim, e vimos a solução dos trabalhadores de lá. Praticamente são 2 sindicatos na Alemanha, e a representação deles são muito grande. Só um sindicato lá com algumas coisas tem mais de 5 milhões de associados. Então é uma questão que se discutir, claro, como se discute a presidência no Brasil. Com certeza. E do jeito que estão fazendo com o Lula, vai chegar uma hora que o presidencialismo no Brasil vai acabar. Então eu acredito que os sindicatos e o seu dirigente têm maturidade suficiente para informar os trabalhadores do que está acontecendo. Por isso que eu digo, é importante que se festeje muito o aniversário de um sindicato, que é a nossa última trincheira nesse país para garantir direitos dos trabalhadores. Então, o Almir, o Heleno, o Jorge, toda a diretoria como um todo, comemorem bastante mesmo, que vocês estão resistindo e vão continuar resistindo, mesmo que poucos não nos queiram, mas nós vamos estar lá defendendo direitos dos trabalhadores. Ô Pestana, a gente olha em perspectiva, o Sindicato de Cargas Próprias, 30 anos, a federação tem mais de 70, vários sindicatos aí com muita longevidade, a gente espera que seja ad eterno, né? E nesse contexto, assim, vocês todos por igual, vocês têm um simbolismo, a resistência, né? Na luta pelos direitos dos trabalhadores e das trabalhadoras.
Você está falando do Congresso, a gente está vivendo, o governo federal vem sofrendo muito, aliás tem até matéria, mundo afora, dizendo da desidratação do governo, frente a tantos golpes sofridos no Congresso Nacional, né? Como que você olha em perspectiva o futuro do movimento sindical dentro desse cenário? A gente tem um Congresso Nacional, e não só o Congresso, né? A gente tem todas as esferas de representação políticas, nos 3 viés aí, né? Tanto federal, estadual, municipal, com minoria, né? E a pequena parcela é de resistência como nós, né? E como que você enxerga o futuro disso, essa relação com o Sindicato de Cargas Próprias como parceiro, agente ativo nesse processo? Na verdade, eu não enxergo só o sindicato, eu enxergo o povo brasileiro. Sim. Essa onda que está aí, essa nova legislação trabalhista que está aí, que nós estamos tendo que encarar, na verdade, coisa que nós seguramos tudo que dava no passado e agora desagou. Após a pandemia, veio tudo à tona. A gente não perde a oportunidade, às vezes, são algumas situações que a gente não defende só a categoria de transporte. Nós defendemos todas as categorias como um todo. Mas se você fazer uma pergunta muito simples, uma plateia, seja ela só de trabalhadores, seja ela de notáveis que estão lá, aí você pergunta sempre naquele tom de brincadeira, quem não comprou no Mercado Livre? Todo mundo. A maioria, um ou outro a gente brinca. Só que será que eles sabem o que eu sempre tento colocar nessa situação? Eu falei para eles, a minha companheira tem loja de roupa há mais de 30 e poucos anos. A funcionária dela compra no Mercado Livre e mandou entregar na loja dela. Será que a funcionária sabe que ela está se demitindo sozinha? Que ela está perdendo a loja física para uma virtual? Então, por que essa velocidade é tão grande? Quem ganha com isso? Só o e-commerce? Eu digo que a grande indústria não vai perder tão rápido. O transporte também não vai perder tão rápido. Com certeza. Mas aquele meio todinho pode começar a perder. Nós estávamos conversando sobre isso. Todo lugar que eu vou, eu faço esse posicionamento. Isso mostra o quanto está sendo desigual o planeta. Não é só o Brasil. Isso é um problema que está acontecendo mundialmente. Essas vendas virtuais, o e-commerce, Mercado Livre, a Amazon, esses caras ganham muito dinheiro. Mas só que o dinheiro praticamente não fica no Brasil, fica só da indústria. E mesmo assim da indústria é capaz de investir lá na especulação imobiliária, nos títulos do governo. É por isso que o país está difícil de negociar alguma coisa. Então, eu digo, quando os sindicatos lutam, eles lutam para defender o trabalhador. Mas o próprio trabalhador não tem a consciência disso. Se nós não alcançamos aquilo que tem que ser alcançado, a não ser com pessoas como vocês que tragam a mídia para a gente tentar mostrar o nosso ponto de vista. E é uma batalha. É um dos maiores investimentos que os sindicatos tinham, que era a sua própria rede de notícias, que hoje está limitado. E com a falta do custeio, eles deram uma brecada praticamente muito forte no movimento sindical. Mas a gente não desiste não. Por isso que a gente diz que é a última trincheira. A gente não vai parar de lutar. Então, para nós é importante festejar os aniversários do sindicato, sim. Senado, fala um pouquinho do Cargas. Como que você enxerga o Sindicato de Cargas Próprias, olhando a atuação da entidade no setor, como parceiro no movimento sindical, porque é um parceiro de primeira ordem, sem dúvida nenhuma. Como que você enxerga isso? Por que eu te pergunto? Porque o trabalhador hoje, ele mudou um pouco o perfil, né? A gente tinha um trabalhador lá atrás muito focado na ideologia, né? Da luta conjunta. O trabalhador mudou, de fato mudou o perfil do trabalhador. Então o nosso trabalho é aquele trabalho de retroalimentação, é levar conscientização, trabalhar a informação, explicar para ele que se ele não se somar conosco, ele perde, né? Então como você enxerga o trabalho do Sindicato de Cargas Próprias nesse contexto? É que cada hora tem uma situação e uma época. Tá? Quando esse sindicato foi desmembrado do outro, era uma necessidade que existia de cada categoria. Sem dúvida. Só que foi isso que veio, na verdade, diminuindo um pouco a força dos sindicatos. Isso a gente tem que ter consciência e discutir isso. Ou se você pega um sindicato que está inteiro, ele ainda consegue fazer uma boa discussão. Mas desde que ele seja equânime, que ele consiga conversar com todos os trabalhadores dentro da sua base. Foi o caso que nós tivemos em Berlim. Sem dúvida. É um sindicato do tamanho de um bonde, ele é um monstro, é enorme. E funciona, né? E representa muitos setores. E funciona. O setor de serviço, setor da produtividade, da saúde. Só que praticamente são 2 sindicatos na Alemanha. Então eles discutem todos os setores, mas o sindicato mesmo, a espinha dorsal dele é muito forte. Aqui, nesse primeiro instante, foi uma coisa correta.
Cada um tinha dinheiro, tinha voz própria, começou a discutir os interesses da sua categoria. Legal. O cargas próprias era uma coisa, os cargas, indivisíveis era outra. Cada um tinha uma coisa. Só que, de repente, foi o Fernando Henrique Cardoso numa estratégia, junto lá com o artigo 8º, começou a dar voz para as categorias e não para os sindicatos. Então, cada categoria foi se desmembrando. Aí, se nós olharmos hoje, em tese nós ficamos fracos, mas ainda alguns sindicatos que tinham cargas próprias representam a sua categoria. O sindicato diferencial também representa a sua categoria. O de turismo e tratamento, a sua categoria. Mas se estivesse junto e discutisse por setores, seria um sindicato muito mais forte. Porque quando uma categoria não tem problema, essa verba que estaria aqui poderia estar auxiliando a outra aqui. Isso é que enfraqueceu a gente. Aonde ficou fraco, na verdade, ficou fraco de vez. Ele não conseguiu mais ter recurso de cá. Agora, nessa federação teve uma coisa importante. Os sindicatos que vieram para cá e entenderam, não foi só o Pestana, foi toda a direção que acabou adquirindo um negócio que é importante. Se você olhar o nosso slogan hoje em dia, ele é muito simples, mexeu com um, mexeu com todos. É isso mesmo, muito bom, por sinal. Nessa hora, quando um sindicato pede socorro, todos os outros vão em auxílio daquele. Então a federação passou a agregar isso. Pode ser que um dia, se quiser fundar um sindicato de transporte em São Paulo, está pronta a federação. Não precisa ser o Pestana, tem que ser o Torero, tem que ser você, tem que ser o Almir. É fazer um colegiado e discutir por setores aqui dentro. E se forma um sindicato. Você pegar o PL 733, que é a que está lá tirando a exclusividade dos sindicatos portuários, é coisa de maluco. Você pegar a BR do Mar é outra coisa de maluco. Você pegar a Bioceânica, que está sendo feita a rodovia que vai ligar 3 ou 4 países com o Brasil, é outra coisa de maluco. Então a gente está discutindo tanta coisa no país, só que estamos fracos. Fracos em matéria de finanças. Contratar, intelectuais, juristas fortes, para fazer a discussão. Técnicos importantes, está difícil, mas a gente não para não. Por isso que eu falo, dentro da federação, quando a gente chama Palmeiro, Heleno, que nem eu falei, o Jorge, todos vêm para cá e nós vamos ao Congresso e sem dinheiro, cada um o seu pouco, e vai lá nos representar. Então a federação não é mais só um presidente. A federação é um conjunto muito grande, onde todos aqui são importantes. E o Cargas Próprias, para nós, é outro sindicato super importante aqui dentro. Então, não tenha dúvida não. O que estiver dentro desse guarda-chuva aqui, está protegido e vai continuar sendo protegido. Mexeu com um, mexeu com todos. Parabéns por essa leitura de colegiado, né? Porque a gente sempre defende, nos fóruns que a gente participa, sempre a questão do trabalho no colegiado, né, pessoal? Isso é muito bom, a gente fica muito feliz em contar com essa representatividade. Bom, quero te agradecer demais pela entrevista, por ter aberto sua agenda sempre concorrida. Obrigado mesmo. Bom te ver, Pestana. Deixa um recado para o trabalhador, para trabalhador de cargas próprias nesses 30 anos, porque o sindicato, ele é um sindicato que ele, sempre como o Heleno, o Almir sempre fala, a gente quer deixar um legado às gerações futuras, porque ninguém vai ficar para semente, a gente tem que passar esse bastão para frente, né, esse estandarte. Então deixa um recado para os trabalhadores, por favor. Primeiro, deixa um recado para o Almir e para o Heleno. Invistam nos jovens. O movimento sindical está precisando de gente jovem. E a gente sempre fala para os jovens, não esqueçam dos velhinhos, que nós temos a expertise de saber como negociar. E aonde estão os interesses dos trabalhadores. Então, o trabalhador e para a trabalhadora do setor de cargas próprias, não perca a oportunidade. É a segunda casa do trabalhador. Esse jargão que se a gente diz que está velho, não está não. Não está. E cada vez que você escuta esse congresso que lá está, super conservador, dizendo que a CLT é uma velha senhora, mas por que ele vive mexendo na porcaria? De novo, quando eu falo porcaria, que é PEC, projeto de emenda à Constituição, então a Constituição é pior do que a CLT. E os caras, quando têm interesse, eles vão lá e fazem um projeto de emenda à Constituição, para quê? Só para interesse próprio deles? Então, por isso que o sindicato é importante para o trabalhador e para a trabalhadora. Não desistam. Entre de sócio, prestigie seu sindicato, e não é só na data base não, é o ano inteiro, a vida inteira, é eles que são os garantidores dos direitos de vocês trabalhadores. Então, para nós é importante isso. Parabéns ao Cargas Próprias, parabéns à diretoria e ao jornalismo sincero e público que é sempre conosco. Tá bom? Então a gente está aí fazendo o nosso trabalho para poder ajudar o trabalhador. É o nosso compromisso com vocês e com a sociedade, né? É uma pena que eu quase não escuto mais a rádio, já não, mas você está lá ainda? Estamos lá trabalhando. Eu vou voltar. Uma luta árdua, viu? Eu vou voltar, tá lá? É, uma luta árdua, mas estamos lá. Eu vou voltar ainda ter a chance de colocar. É que eu fico escutando mais a CBN, eu não aguento mais escutar a Band. Quando eu quero escutar, falar mal da gente, a gente escuta a Band. Olha, tá difícil, né? Tá difícil. Mas
Tá difícil, mas a gente tem que continuar lutando. Pestana, Te agradeço, gente. eu que agradeço, muito obrigado, satisfação te ver, bom te ver, sucesso no seu trabalho. Abraço a categoria toda. Com certeza. Trabalhador de cargas próprias, a gente vai continuar aí falando com personagens e contando, né, montando esse quebra-cabeça dessa história gloriosa de 30 anos. Acompanhe-nos pelas redes sociais, www.cargasproprias.org, você também tem lá todas as informações do trabalho realizado pelo sindicato. Até a próxima, viu? Tchau!